Bom, estamos gravando. Sejam bem-vindos, pessoal, a essa rede social. Você está no YouTube, no Facebook, no Instagram, do Reservista Patriota. Eu sou o Márcio, sou professor de História. Tá? Hoje eu quero estar trazendo aqui uma aula sobre a colonização da América Portuguesa, tá? E umas características, tá? Um breve resumo ali, características de como foi a colonização na América Portuguesa, tá? Vai te ajudar a você que vai fazer a prova da ESA, tá? Vai fazer a prova da SpaceX para oficial do Exército, vai fazer a ESA para sargento do Exército. Pega aqui, tira print, grava, salva essa pequena aula, tá bom? Vai te ajudar. Faça um resumo, um fichamento do que você está estudando, do que você está fazendo, e aí você vai conseguir ter bons resultados. Bom, vou começar aqui, eu vou estar compartilhando tela, tá? Mostrando alguns tópicos e falando ali através desses tópicos para vocês, beleza? Pode deixar nos comentários aí uma dúvida, uma sugestão também. Pode deixar até sua crítica, se for o caso, tá? Porque eu não sou muito de esquentar a cabeça para as pessoas que ficam reclamando. E rapidinho, gente, 20 segundinhos, 30 segundinhos aqui só para eu comentar uma coisa, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? A página Reservista Patriota foi feita para falar sobre aulas de história, aulas de geografia, aulas de quem quiser compartilhar, contribuir de alguma forma, é bem-vindo, tá? E para falar de política, para falar de temas contemporâneos, temas de dias atuais, tá? Que acontece no nosso dia a dia. História não é só antiguidade, Roma, Grécia, não é só Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil início de República, pelo amor de Deus, tá? Abre a mente. Se você pensa assim, precisando ler muito, você está precisando estudar muito, tá? Então, história também, a função do historiador também é estar ali dentro, passou de 20, 30 segundos, né? Estar ali dentro dos dias atuais, tá? Então, nono ano do ensino fundamental 2, terceiro ano do ensino médio, tem matérias de dias atuais, tá? Chega até o governo Dilma, chega até o governo Michel Temer, tá? Então, sai dessa, desencana, tá legal? Não vem, parem de ficar falando que as coisas estão sendo confundidas e o canal tá com vários temas ao mesmo tempo. Não tá, não é, tá? Não fala de gastronomia, não fala de pet, coisas animais, tá bom, gente? Então, sem noção. Sem mais delongas, vamos lá, gente, porque eu não quero me demorar nesse vídeo aqui, tá? Você assiste aí, faça anotações, printa a imagem, tá? Printar o pause, printa a tela, volta, deixa esse vídeo salvo aí com o seu computador, e aí você vai estar sempre no seu celular, você vai estar sempre estudando, tá? Como eu falei, você que vai fazer a prova da ESA, você que vai fazer a prova da SpaceX, você que vai fazer algum concurso público que tenha história, que caia a história, tá bom? Você que até alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio também, pode encerrar junto aqui com a gente, tá? Vem com o tio Márcio, você vai se dar bem. Apresentando tela do que eu quero, aqui, ó. Beleza. Eu vou deixar assim, tá? Aparecendo aqui essa configuração completa aqui da nossa página, tá? Bom, não podia começar, né, já que a colonização da América Portuguesa, não podia deixar de iniciar com esta imagem, né? Que fica no nosso imaginário, que não estávamos lá quando os portugueses pisaram aqui, né? Mas, só para iniciar nossos slides aqui, beleza? O slide 2, colonização da América, colonização portuguesa na América, 1532 até 1808, tá?
E em 1808 chega Dom João VI, né, fugindo lá das guerras napoleônicas, da invasão napoleônica, etc. e tal. Então, característica aí de colonização até 1808. Beleza? Próximo slide, o que a gente tem para começar? Olha só, as razões, claro, né, os motivos para o início da colonização, né? Não poderia ser diferente, tá? Declínio do comércio com as Índias, né? O que é isso? O comércio com as Índias está caindo, está enfraquecendo, está diminuindo, né? Os portugueses, os espanhóis, eles precisam, tá, buscar novidades, tá? Novas riquezas, tanto de matéria-prima no sentido de metais preciosos, como nesse segundo tópico, tá? A segunda setinha, como especiarias, tá? Metais preciosos, a gente entende que é o quê? O ouro, tá? Especiarias é o quê? Algum tipo de tempero, algum tipo de alimento. Tá? Vamos entender dessa forma que não tem problema, tá? Nessa segunda setinha, veja só, a descoberta de metais preciosos na América Espanhola. Os espanhóis, né, na sua parte, na territorialidade que eles estavam ocupando na América, já chegaram e de cara encontraram metais preciosos, tá? Os portugueses não de início, posteriori, sim, mas de início não. Só que os portugueses pensaram, como que a gente vai permitir os espanhóis se expandindo e encontrando novos metais preciosos e nós não? Então, vamos também. Só que de 1500 até 1532, a coroa portuguesa não demonstrou tanto interesse aqui nas terras onde hoje é o Brasil. Tá? A coroa portuguesa ficou com um tanto de receio em investir logo de cara, né? Como a gente diz hoje em dia. Ataques estrangeiros ao território, aí já é o seguinte, né? Portugal chega aqui em 1500, os portugueses chegam aqui em 1500, mas ficam receosos, né? Os espanhóis, os holandeses, os ingleses, os franceses, né? Eles estavam se expandindo também. E a coroa portuguesa ficou com medo de perder território, né? De perder espaço. Não se sabia a dimensão desse território aqui da América, mas o que se sabia, Portugal, a coroa, tinha receio, medo de perder, né? E como que isso foi organizado? Tá? Através de capitanias hereditárias, né? E o que eram as capitanias hereditárias? As tão faladas capitanias hereditárias. Prestem atenção, porque isso quase sempre cai em algum tipo de... quase sempre cai em algum concurso. Tá? Esse tema de capitanias hereditárias é um tema muito relevante, muito visto. Tá? Organizado da seguinte forma: distribuição de lotes de terra a pessoas escolhidas pelo rei, que se tornariam quem? Os donatários. Tá? O rei, por exemplo, eu sou um nobre em Portugal, olha só, mas eu estou falido, né? Meus negócios não deram certo, mas eu tenho o título de nobre. O que acontece? O rei de Portugal poderia, né? Chegar, o Márcio, nobre Márcio, vai para a América, eu te dou um pedaço de terra, tá? Um lote de terra, e lá você vai produzir. Tá? Lá você vai, o que você fizer lá, você vai será o mandante, tá? Será a pessoa que vai controlar aquela faixa de terra, aquela extensão de terra. E aí eu estou falido, né? Estou na coroa, estou em Portugal, mas eu estou falido. O que eu faço? Eu aceito a oferta, né? E venho para a América como um donatário, tá? Como é feita a sucessão das terras, tá? Das capitanias hereditárias? É de pai para filho. E, assim, pessoal, dá para se pensar também com cuidado, tá? Com um certo pé no freio. Mas dá para se pensar também que, desde as capitanias hereditárias,
terra no Brasil tem dono, tá? Então, vai passando de pai para filho. Herança, capitania hereditária, no caso, é por causa da herança, tá? É porque o filho, o neto, o bisneto vai herdar aquela faixa de terra. Então, desde as capitanias hereditárias, existe ali algum dono, tá? Nas terras que hoje formam aí esse nosso território, que hoje é o Brasil. É claro que em momentos aqui, outro lá, existe a questão das terras devolutas, né? Terras sem dono. Mas é outro tema, é para outra aula, é para outra questão, tá? Passada de pai para filho, tá? De forma que garantisse a permanência daqueles lotes de terra com as mesmas pessoas, né? Mesmas pessoas, assim, da mesma linhagem. É claro que o território, né, os lotes vão se desmembrando, 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 fragmentando, né, até chegar ao que a gente tem hoje. Os donatários deveriam povoar e prosperar as capitanias. Ah, eu venho para cá para assumir um lote de terra, uma capitania, mas eu tenho que trazer pessoas, tá? Para povoar, para ocupar. E é minha responsabilidade, lembra que eu falei, né? O rei de Portugal me deu lá o lotezinho de terra. Cabe a mim fazer prosperar, fazer dar certo, né? O que eu vou fazer na capitania hereditária, né? No lote de terra que eu recebi, né? Na capitania. O que eu estarei fazendo com isso, né? Para produzir, para dar certo, né? Óbvio que foi os engenhos de açúcar. Estaremos vendo isso aqui, agora nos próximos slides. Óbvio. Mas se fosse criação de gado, se fosse a plantação do café, que é a posteriori, se fosse a plantação de laranja, banana, seja lá o que fosse, tá? Era minha responsabilidade, seria minha responsabilidade, né? Fazer prosperar, fazer dar certo. E os custos, né? Aqui, ó, vou passar para o próximo slide. Tá? Os custos, tá? O que tem que se gastar para produzir é tudo de responsabilidade do donatário, tá? O rei não gastava um centavo, pelo contrário, ele recebia, tá? Das capitanias hereditárias. Ele não pagava, pelo contrário, ele recebia, né? Mas, vamos lá, por que adotar o sistema de capitanias hereditárias? Dois, dois quesitos. Esse modelo foi bem sucedido na Ilha da Madeira e forma da coroa transferir os custos da colonização. Vejam só, existe um local, né, chamado Ilha da Madeira, né, que é possessão de Portugal por muito tempo, já há muito tempo. O que acontece? Esse sistema na Ilha da Madeira, próxima, no caso da Europa, né, essa ilha, próxima de Portugal, melhor dizendo, deu certo, tá? As coisas fluíram positivamente. Então, Portugal pensou, o rei de Portugal pensou que também poderia dar certo aqui, tá? Na América, no Brasil. E é muito vantajoso a coroa fazer, incentivar, impulsionar esse tipo de coisa. Porque tudo que fosse feito aqui na colônia não teria o custo da coroa portuguesa, teria o custo do colono, teria o custo do capitão donatário. Tá? Teria, não seria de despesas para o reino de Portugal. Isso é maravilhoso para Portugal, para brasileiros, os colonos, os mestiços, tá? Principalmente para os indígenas inicialmente, é, nada vantajoso, né? Nada assim que demonstrasse, caramba, que lucrativo, apesar de haver ali uma capitania hereditária ou outra que funcionou, né? Conseguiu deslumbrar. Né? Problemas enfrentados,
o desinteresse dos donatários, porque, veja bem, o donatário, lá em Portugal, quando ele recebe a oferta, ele se anima. Quando chega aqui, ele vê que o buraco é mais embaixo. Né? Vamos utilizar também um linguajar fácil de entender. Ele chega aqui, ele vê que os problemas são muitos. Tá? É a questão do clima, é a questão dos indígenas, é a questão do custo de produção, é a segunda setinha, a distância das capitanias em relação a Portugal. Imagina a logística, imagina o tempo. Tá? A Ilha da Madeira, próxima de Portugal, você fazendo negócios ali, você tem o recebimento da mercadoria produzida na Ilha da Madeira com uma velocidade, com uma rapidez muito maior, tá? Um poder de entrega de resultados muito maior em relação ao Brasil. Tá? Então, a distância das capitanias em relação a Portugal, os altos custos da colonização, que não é barato. Você vai trazer pessoas para cá, você vai trazer famílias para povoar, e você tem que pagar por isso. Se você não pagar, eles vão se revoltar. Né? Vai estar errado. Os frequentes ataques indígenas e a pirataria na colônia. Frequentes ataques indígenas porque, gente, quando os portugueses pisaram aqui, tá? Já havia os indígenas, já havia sociedades indígenas bem estruturadas e organizadas. Os portugueses não descobriram coisa alguma. Já havia civilizações aqui. Tá? Então, os indígenas, com suas terras invadidas, não ficou por isso mesmo. Os indígenas não aceitaram, não aceitavam esse tipo de coisa tão facilmente. Tá? Eles contra-atacavam, eles também resistiam. Né? A pirataria na colônia, bom, preciso dizer que corrupção, atos de pirataria, atos de contrabando, né, ações que vão contra as leis, que não é coisa de hoje em dia, tá? Isso não é a politicagem dos que estão hoje aqui no Brasil, aí no cenário nacional. Já é, infelizmente, desde a nossa colonização, tá? Desde os portugueses aqui, vindo, povoando, ocupando. A última setinha, a dificuldade de comunicação entre as capitanias. Pessoal, era por carta, era por mensageiro, tá? Longe de um WhatsApp, longe de uma caixa de e-mail, pelo amor de Deus. Tudo era mais trabalhoso, tá? Complexo. Uma mensagem chegava a uma capitania, até trazer a resposta, né? Aquela capitania que enviou a mensagem já pode ter mudado completamente a situação, tá? Seja por necessidade de recursos para subsistência, seja por ataques indígenas que esteja sofrendo e enviou um mensageiro na carta a uma outra capitania pedindo socorro, tá? Então, a dificuldade de comunicação entre as capitanias era, olha, um grande problema enfrentado, tá? Nesse período. Para o próximo slide, o que eu separei aqui? Presença da Igreja Católica na colônia. Bom, Portugal, a coroa, trouxe para cá nobres falidos para assumirem capitanias hereditárias. Né? Só que ele aproveitou, a Igreja Católica de Portugal aproveitou para também se expandir. Aproveitou disso para evangelizar, catequizar, espalhar a palavra de Jesus na América. Tá? Tem seus atos falhos, tem seus momentos desagradáveis, mas é uma forma de expandir a palavra de Jesus Cristo. Bom, o objetivo era catequizar os indígenas, que é, na linguagem de hoje em dia, tanto para católico ou crente, ou evangélico, evangelizar as pessoas. Tá? Então, ele queria
o objetivo era catequizar os indígenas, tá? Converter os indígenas ao cristianismo, fazer com que eles abandonassem as crenças pagãs para se tornarem cristãos. Tá? Aconteceu? Sim, aconteceu. Houve indígenas que realmente trocou de religião, vamos chamar assim. Sim, houve. Mas houve também muitos indígenas que não acreditavam, né? Que uma pessoa morreu na cruz e o Filho de Deus veio em forma humana, né? Uma pessoa morreu na cruz para a salvação dos pecados de todos os seres humanos e ressuscitou 3 dias depois. Teve um indígena que, assim como um indígena e vários outros povos, outras civilizações, não acreditaram. Né? Mas o objetivo da igreja, né, se expandir pela palavra de Jesus. Encontro marcado por forte etnocentrismo por parte dos europeus, missões jesuíticas, aldeamentos que objetivavam catequizar os nativos e protegê-los dos colonos. Isso aqui é o seguinte: os jesuítas, tá? Da Companhia das Índias Ocidentais. O que acontece, pessoal? Os indígenas, os jesuítas, eles criavam aldeias, tá? Vilas, aldeias, chamavam-se de aldeia real. Introduzia um indígena nesse aldeamento, tá? Nessa vila, catequizava o indígena, evangelizava o indígena, e dessa forma, enquanto o indígena estivesse ali, entre aspas, abro aspas, ele estaria protegido, fecho aspas. Tá? O que acontece? Enquanto o indígena está lá sendo evangelizado, catequizado, se convertendo ao cristianismo, naquele processo de conversão, não havia ataques, tá? Dos colonos, né? Os colonos, eles deixavam esses indígenas um pouco em paz, vamos dizer assim, né? Um pouco deixado de lado. Nem todos, tá? Porque houve ataques de colonos a aldeamentos, tá? Indo contra as diretrizes, as regras da igreja. E aí, dentro da colônia, a comunicação era frágil. Muitas das vezes, um ataque dos colonos a um aldeamento, que era proibido essa prática, acabava não sofrendo nenhum tipo de punição por quem o praticava, porque até chegar a informação, até chegar as pessoas que iriam punir os agressores, vamos chamar assim, já demandava tempo, demandava recursos, e na questão dos recursos, talvez não fosse bem visto pela coroa, tá? Querer que haja esse gasto para punir um ataque ao aldeamento de indígenas, tá? Resistência indígena em relação à imposição cultural. Bom, nem todos os jesuítas não conseguiram catequizar, evangelizar todos os indígenas, tá? Na verdade, vários e vários indígenas ou foram mortos, tá? Brutalmente assassinados, ou se afastaram. Os que se aproximaram das missões jesuíticas, tá? Jesuíticas, não foram assim unânimes. Tá? As tribos indígenas não eram unânimes em aceitar o cristianismo. Então, não pensem que os jesuítas chegaram, evangelizaram indígenas, os indígenas passaram a conviver com os colonos e tudo certo. Negativo. Em determinadas regiões, sim, outras não. Tá? Determinadas civilizações, sim, indígenas, outras não. Tá? Não é unânime, não é uma coisa de ruptura, uma ruptura da cultura indígena e os indígenas adotando de imediato uma cultura portuguesa, tá? Europeia, uma cultura europeia, vamos assim dizer. Tá? É uma construção da colônia e é a desconstrução da cultura indígena dentro do aldeamento
jesuítica. Beleza? Próximo slide, organização econômica. Bom, organização econômica é o seguinte, período marcado pela imposição cultural e pelo exclusivo comercial. Sublinha isso aqui, tá? Se você já chegou aqui nessa aula, sublinha exclusivo comercial, tá? Printa essa tela, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Para sua prova. Exclusivo comercial também é um tema que quase sempre cai em prova, tá? Da ESA, das PSETs, principalmente. Bom, exclusivo comercial, exclusivo já diz o nome, né, pessoal? Já está no nome. É exclusividade, isso já é autoexplicativo, né? Portugal exigiu, impôs exclusividade na, na mercadoria vendida daqui do Brasil. Ou seja, a colônia portuguesa não podia negociar com outro reino, tá? Somente com Portugal. Então, essa prática é chamada de exclusivo comercial, tá? E a imposição cultural também é autoexplicativo, né, gente? O português, o europeu, chega e fala para o indígena, eu não vou seguir o que você segue. E você tem que seguir o que eu acredito, o que eu sigo, tá? Então, imposição cultural é bem autoexplicativo, tá? A segunda setinha, né? Plantio de cana-de-açúcar, isso sim foi algo impulsionado, incentivado, até pelos holandeses, que vamos ver daqui a pouco, tá? Grandes lucros no mercado europeu, solo e climas favoráveis para o plantio de açúcar, para a produção da cana-de-açúcar, tá? Na verdade. Experiência anterior na Ilha da Madeira, veja bem, a cana-de-açúcar foi plantada na Ilha da Madeira. Deu super certo. Brasil, vamos fazer também. Colônia portuguesa, Brasil, vamos produzir também esse tipo de produto, tá? E que bom que o solo brasileiro e o clima é favorável para esse tipo de produção. Lembrando que hoje em dia, através da cana-de-açúcar, nós temos o quê? Bebidas, né? Cachaça, destilados, bebidas assim, aguardente, né? Tudo isso tem ali da cana-de-açúcar, né? Tem ali cana-de-açúcar. Etanol para carro, tá? Então, a cana-de-açúcar é o produto, tá? A plantação é algo assim muito bem-vindo. A organização do modelo plantation. E aí é o quê? Modelo de plantation aqui podem sublinhar, quase que eu falei errado, podem sublinhar, podem escrever aí a lápis do lado, embaixo, no fichamento que você esteja fazendo. Modelo de plantation é plantação e produção em larga escala de um único produto, tá? Que produto é esse, Márcio? Está ali em cima, cana-de-açúcar, tá? Está no mesmo slide. Não tem como confundir. Organização do modelo plantation. O que é o modelo plantation? Plantação, produção em larga escala de um único produto. Bom, beleza? Você já sabe o que é modelo de plantation. Tendo uma questão na sua prova, tendo algo em relação ao modelo plantation, você já sabe o que é produção, plantação em larga escala de um único produto. Fechou, tá? Sem errar, sem medo, galera, sem medo. Unidade de produção do açúcar. O engenho. Engenho era onde se chamava o local que produzia o açúcar, tá? E o que tinha nesse engenho, né? O que esse engenho tinha que ter para ser um engenho de açúcar, para produzir essa cana-de-açúcar, né? Era o local onde havia máquinas para a moagem de cana-de-açúcar, a senzala, onde ficavam os escravizados, a casa grande, onde ficavam os nobres, né? O fazendeiro, o canavial, óbvio,
a lavoura de subsistência, algum outro tipo de alimento ali plantado, tá? Seja milho, seja arroz, tá? Tanto faz. E a capela. Sempre tinha uma pequena capela, uma pequena igreja, né? Onde havia as missas dos padres jesuítas. A presença holandesa na economia colonial, a presença holandesa na economia colonial se deu através de empréstimos aos senhores de engenho, refino do açúcar, transporte do produto para a Europa. Falei os 3 tópicos e vou explicar. Empréstimos aos senhores de engenho é o seguinte: os holandeses eles invadiram Pernambuco, eles tomaram Pernambuco das mãos dos portugueses, tá? Os holandeses ocuparam aquele território por um tempo. Nesse tempo, o que os holandeses fizeram para ganhar a confiança dos colonos? Tá? Emprestou dinheiro para eles comprarem o maquinário, maquinário mais moderno, o maquinário necessário para produzir a cana-de-açúcar. Tá? Refinar a cana-de-açúcar é transformar a cana-de-açúcar, tá, em pequenos tabletes, tá? Quadradinhos ou redondinhos de açúcar, tá? Então, ele era refinado, a cana-de-açúcar, tá? Esse processo, até se transformar no açúcar, era da plantação, da colheita, da moagem, tá? Passando pelos maquinários necessários, e aí transformando até em pequenos tablets, tá? Tabletes, assim, de açúcar. E aí, esse produto ser transportado para a Europa, vendido para lugares na Europa. Lembra lá em slides anteriores? Aqui, ó. Slides anteriores. Aqui, ó. Exclusivo comercial. Pelo exclusivo comercial. Era o quê? Comercialização da colônia apenas com Portugal. Olha aqui agora, através das mãos dos holandeses, transporte do produto para a Europa. Então, o que é isso? É a cana-de-açúcar produzida aqui no Brasil sendo transportada para outros lugares da Europa, não somente para Portugal, e depois Portugal negociar com outros países. Beleza? Mão de obra escrava indígena, não podemos deixar de falar sobre isso, tá? Que foi bastante utilizada, principalmente no início da colonização. Depois foi interrompida a escravização dos indígenas. Mas, no início da colonização, essa mão de obra indígena, escrava, foi sim muito utilizada, muito intencionada, impulsionada, tá? Porém, era proibida pelo governo português, atendendo aos pedidos dos jesuítas. Acreditava-se que os nativos possuíam alma e precisavam ser salvos por meio da catequese. Então, os jesuítas é que foram os que pressionaram, tá, o reino de Portugal a parar de escravizar os indígenas, porque entendiam que os indígenas possuíam almas e assim poderiam ser salvos, poderiam ir para o céu. Acreditando em Jesus, que morreu na cruz, como eu já falei antes. Tá? Observação. A guerra justa era a situação em que o indígena podia ser escravizado. Ocorria quando indígenas atacavam colonos ou missões jesuíticas. Tá? Autoexplicativo também, não tem muito o que dizer aqui nessa observação, tá, gente? O escravismo, tá? A mão de obra escrava indígena, ela só foi interrompida a posteriori aqui, com a mão de obra escravizada africana. Aí sim começa um grande comércio de tráfico de pessoas, de tráfico de africanos sendo escravizados. Na nossa história, tanto a escravidão dos indígenas como dos africanos
é algo que suja, é algo que pesa na nossa história, porque escravidão não é bom em tempo algum, em momento algum, de forma alguma, tá? Então, a mão de obra escrava indígena, ela sim foi interrompida, ela deixou de funcionar, deixou de existir com a chegada da mão de obra africana, tá? Claro que é uma desconstrução da mão de obra indígena escravizada, então demorou-se bastante tempo até que ela não fosse mais incentivada, né? Que não houvesse mais, e é uma construção da mão de obra escravizada africana, que também não é algo tão intenso no início, mas se impulsiona tanto a mão de obra escravizada africana, muitas pessoas, tá, os comerciantes de escravos, eles ganhavam muito dinheiro somente comprando e vendendo pessoas, tá? E aí, a características disso, consentimento da Igreja Católica por considerar os negros sem alma, os negros seres sem alma. E aí isso é de uma covardia, isso é de uma maldade sem tamanho, tá? Não podemos deixar de frisar isso, né? A Igreja Católica, tá? Europeia, portuguesa, espanhola, ela aceitava, tá? Que pessoas negras podiam ser escravizadas. Ela permitia. A Igreja Católica, nesse período, não lutava contra isso, tá? Se não fizesse nada que fosse impedir, ajudar, também não fazia nada contra, tá? Então, altos lucros do comércio de escravizados da África para a América gerou uma renda muito alta, tá, em todo a colônia, resistência dos africanos à escravidão e a imposição cultural europeia. Essa resistência dos africanos à escravidão significa a criação, a formação de quilombos, tá? A resistência à imposição cultural significa que, quando chegavam aqui na colônia, obrigatoriamente deveriam ser catequizados, evangelizados, convertidos. Mas muitos africanos não se converteram, continuaram acreditando na sua crença cultural, na sua crença religiosa, tá? Não deixou isso se perder, não permitiram que fossem tão aceptivos, né? A imposição que os europeus, que os portugueses, os espanhóis aqui na América do Sul tentavam obrigá-los, né, a seguir. Então, os negros africanos, tá? Eles conseguiram aí manter a tradição, manter aí a sua cultura. Claro que, volto a dizer, assim como os indígenas, muitos negros africanos acabaram sim se convertendo ao cristianismo, seguindo sim a religião cristã, mesmo a Igreja Católica acreditando que eles eram seres sem almas, mesmo assim, tá? Em busca de alguma maneira, alguma forma de sofrer menos com a escravidão, tá? Teve negros indígenas que foram ali se convertendo, tá? O cristianismo e lutando pela liberdade, né? A escravidão no Brasil durou aproximadamente 350 anos, muito tempo, tá? De dor, de sofrimento, que, infelizmente, suja a nossa história, né? Digo que nós que estamos vivos hoje não somos culpados por isso, porque não estávamos lá atrás, né? Mas temos que ter consciência de que o reflexo da escravidão ele ainda aparece na sociedade brasileira,
aparece aqui nos nossos dias atuais, tá? Não tanto quanto naquele período, né, onde as pessoas eram chicoteadas, iam para o tronco, enforcadas, mas em um momento ou outro, né, se observa assim. Ficamos por aqui. Vou parar aqui de apresentar a tela. Ficamos por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Estarei trazendo mais conteúdo sobre Brasil Colônia, sobre o período Brasil Império, tá? Eu já tenho preparado, estarei gravando daqui a pouco mesmo, sobre o período regencial, tá? De 1831 a 1840, segundo reinado, que é o Dom Pedro II, né? Segundo reinado. Brasil República, Jânio Quadros. Aliás, já tem vídeo lá do Jânio Quadros no canal. Regime militar, tá? No período de 64 a 85 e a posteriori também. Então, vamos nessa, gente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curta, comenta, compartilha, tá? Manda para todos os seus amigos, para a gente poder ter um alcance bem bacana, tá? Desses conteúdos. Pessoas precisam estudar história, nosso povo brasileiro, né? Nossa nação brasileira precisa estudar a história, precisa aprender mais, tá? Porque estudar história, como eu já fiz um vídeo também, já postei, estudar história significa ampliar sua visão de conhecimento de mundo. Então, curta, compartilha, manda aí para todo mundo. Agradeço a sua audiência. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!